Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso último episódio. Esse episódio, ele tem a possibilidade de ajudar a você a conhecer mais sobre a sua própria sombra. Sabe, quando a gente fala de conhecer a sombra, na verdade é como se a gente pudesse conhecer os mistérios da própria criação. É como se a gente pudesse estar próximo daquilo que faz com que o que é humano surja. Por quê? No estudo da sombra, a gente dá atenção àquelas partes que normalmente são negligenciadas, são colocadas de uma forma ou de outra como hostilizadas dentro de nós mesmos. Hoje eu vou fazer com você um pequeno roteiro de como é que tudo isso acontece e um roteiro para que a gente possa falar um pouco mais nessa parte final do que a sombra pode e qual é o conhecimento que a sombra traz para que a gente, nossa própria vida. Sabendo sempre que, tratando-se de conhecimento da sombra, serão sempre conhecimentos fragmentados. Na verdade, a gente nunca vai se apropriar desse todo que a sombra traz. Ela, na verdade, nos mostra um caminho. Mas, vamos lá. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está no episódio final de A Sombra e os Destinos da Vida. No primeiro episódio, a gente conseguiu fazer o quê? A gente conseguiu trazer para você uma diferenciação entre o que é o ego, o que é a sombra e o que é o self. Essas questões são bem importantes para o conhecimento da psicologia, porque dentro disso a gente vai conseguir distinguir esse todo, essa personalidade, esse jeito de cada um de nós expressa-se no mundo. Esse primeiro episódio a gente tentou fazer. Vejam, tudo aqui é uma tentativa porque são conhecimentos extremamente complexos, são conhecimentos que a gente faz muitas vezes em processo de autoconhecimento. Eu estou trazendo para você uma tentativa de explicação, uma tentativa de compreensão do que é isso tudo. Então, no primeiro episódio, a gente tratou sobre esses três componentes. Na sequência, no segundo episódio, o que a gente fez? A gente foi falar sobre o que era sombra de verdade. O que é que isso tudo que a gente chama de sombra? Sobre esses mecanismos, sobre essas questões e como é que elas surgem. Na terceiro episódio, na sequência do terceiro episódio, o que a gente fez? A gente foi falar do paradoxo, da complexidade que é o trabalho da sombra. De que não é tão simplório, não é tão fácil de compreender, porque traz as minúcias, o paradoxo daquilo que a gente tenta esconder de nós mesmos, daquilo que são as nossas vulnerabilidades, e todos sabemos que no nosso mundo hoje nós não podemos expressar essas questões, ao contrário, nós somos tolhidos o tempo inteiro, como se todo o tempo, tudo aquilo que é, de uma forma ou de outra, olhado como não aceito, fosse algo fraco, algo que tem que ser escondido, algo que tem que ser colocado de lado. Então isso foi o que a gente trouxe no nosso terceiro episódio. Contudo, esse terceiro episódio também foi recheado de dicas. Dicas sobre a amorosidade, dicas sobre como reconhecer a amorosidade. E todo o trabalho da sombra é fundamental a gente destacar a questão da amorosidade. No episódio 4, trabalhamos o autoconhecimento, os mecanismos de projeção. Como que, na verdade, nós projetamos, colocamos no outro as dificuldades que temos de lidar com sentimentos hostis. Então, ali no episódio 4, a gente tentou fazer um alinhamento sobre essa questão do autoconhecimento e a importância do autoconhecimento para que a gente pudesse olhar sobre o processo da sombra. No episódio 5, a gente fez o quê? A gente ainda estava trabalhando sobre a questão de compreender todo esse mundo da sombra. E a gente foi aonde? Na identidade. E ali na identidade, a gente trouxe alguns mecanismos para poder identificar o quem é realmente você, como que você pode olhar para as suas próprias questões, olhar e aceitar como você é. Até ali, então, a gente foi trabalhando os aspectos
como dizer, gerais, né? Para a gente poder compreender um pouco da sombra. E depois eu vou trazendo uma aplicabilidade. Então, na sequência, a gente foi para um episódio falando da fraternidade, de como a sombra aparece nas relações fraternas, nessas relações primárias que todos nós temos com aqueles que são do nosso seio familiar, que são daqueles que mais próximos da nossa própria existência. Já o episódio 7 trouxe um dos temas que eu mais gosto, é como a sombra aparece no nosso corpo. Aonde que ela vai estar dentro do nosso corpo, em que momento, em que lugar, em que espaço, como que o nosso corpo representa, traz à tona tudo o que é da sombra. Na sequência, no episódio 8, e no trabalho, nas relações de trabalho, como que a sombra aparece. Já no mundo adulto, de que forma esses componentes da sombra surgem. Então, a gente, repetindo, vai trazendo um pouco da sombra lá nas relações de amizade, nas relações fraternas, no meu próprio corpo e no trabalho, para chegar então no episódio 9, a sombra no coletivo. Como que a sombra se expressa dentro daquilo que é geral, que é para todos nós. Na sequência, então, no episódio 10, a gente fez um apanhado de como curar a sombra. Se é que a gente cura, na verdade a gente não cura. Vamos até tirar esse termo daqui. Não vou ficar falando de cura da sombra, mas sim dicas, formas de como a gente pode reconhecer que há um trabalho a ser feito com a nossa sombra, que algo precisa fazer, para chegarmos então nesse episódio de hoje. E o central desse episódio é trabalhar a sombra na origem, a sombra como fonte do nosso próprio conhecimento. Observem esse seguinte dizer: ir às trevas com uma luz significa conhecer a luz. Para conhecer as trevas, caminhe na escuridão. Caminhe sem ver e descubra que também as trevas florescem e cantam, e são trilhadas por escuros pés e por escuras asas. É um grande desafio. É um desafio a gente poder ter coragem de olhar para as nossas próprias trevas. Normalmente, a gente é associado que tudo que é da treva é do mal, a gente deve negar, porque um lugar ruim é uma coisa do demônio, é uma coisa que deveríamos não observar. O que o poema nos diz e nos convida não é para que a gente vire maléfico, não é para que a gente saia por aí fazendo maldades, mas que a gente possa, de fato, conhecer essa parte humana, essa parte que está tão escondida dentro de nós mesmos. Poder olhar para a nossa grande noite, olhar para aquilo que nós não damos atenção, que na maior parte das vezes a gente não quer nem observar, porque dá trabalho, porque é denso, porque é carregado de sentimento que muitas vezes a maioria das pessoas não quer olhar. Eu lembro de um amigo que me dizia sempre assim: não, esse negócio de psicologia é tudo muito pesado. Vamos fazer coisa leve, eu só quero a vida leve, como se a vida pudesse ter esse aspecto de uma leveza, de um lugar onde a gente não olhasse os nossos sofrimentos, de um lugar onde a gente não pudesse ver esse paradoxo da própria existência que é carregada de tantas situações densas, situações complexas. Quanto mais eu posso atravessar dentro de mim esses mares, esses lugares em que eu guardei esses sentimentos, mais eu estou, na verdade, com condições de enfrentar as problemáticas da vida. A vida não é, nem não se trata de ser leve ou pesada. A vida é o que ela é. Há momentos em que as coisas estão mais densas, há momentos em que as coisas estão muito mais tranquilas. O que a gente está falando, o que eu de fato posso fazer com a minha própria existência, o que eu posso com todo esse trabalho da sombra, ao reconhecer essas partes, é fazer uma integração. Uma integração em que eu olhe para aquilo que é humano dentro de mim mesmo e aceite.
Ah, mas eu vou sempre sentir essas coisas hostis, essas coisas ruins e vou ficar amargurado com elas todo o tempo? Não, não, não. A gente está fazendo um processo de autoconhecimento. A gente está fazendo um processo de autodesenvolvimento. Não significa que essas partes serão eternamente atuadoras ou agindo dentro de mim. Ao contrário, todo esse trabalho é para que a gente possa, reconhecer, aceitar essas partes, mas poder fazer algo com elas. O que é esse algo? É a transformação. É como se a gente pudesse usar o termo sacrifício. Sacrifício no sentido em que eu posso sacrificar, trazer isso que eu já conheço e que eu não quero mais expressar, que eu conheço que foi uma parte minha, eu integro dentro do meu próprio self, sei que isso pode se ativar a qualquer instante dentro de mim, mas eu voluntariosamente. É com o campo de uma vontade implacável, vamos dizer assim. Eu posso deixar isso ir, deixar isso passar, colocar isso, de fato, num lugar onde eu tenha liberdade de uma escolha porque eu já integrei isso dentro de mim e eu escolho qual é a parte que eu vou expressar, qual é a parte que, de fato, eu vou desenvolver. Veja, para isso é preciso parar de negar, aceitar essa parte e fazer um trabalho onde eu possa, de fato, trazer um sacrifício, botar isso num determinado lugar para que a outra parte possa existir. Veja, o ódio, ele é apenas um outro lado do amor, como a gente já falou, inclusive em outras séries, e aqui um pouco fui trazendo para vocês. Ora, eu estou escolhendo viver o amor. Não significa que o ódio não esteja presente, só que significa que eu vou escolher todo o tempo expressar esse outro lado. Mas para isso, eu flerto com ele. Eu vejo onde o ódio aparece em mim. Eu vejo as minhas vulnerabilidades, onde aparece a minha agressividade, o meu próprio jeito destrutivo. Eu observo tudo isso e eu escolho ir para um outro lugar, ir para uma outra fonte, para um outro jeito, um outro sentido. Agora, eu vou terminar essa série dizendo para você o seguinte: apenas 20% das pessoas que assistiram essa série como um todo, de fato, e esse é um dado que o YouTube nos fornece, de fato se inscreveram no canal. Ora, se você não se inscreve no canal, vai ficar um pouco mais difícil poder conseguir conduzir e trazer mais desse conteúdo para você. Se você pudesse fazer esse favor, ele seria muito importante para que eu possa, inclusive, conseguir elaborar uma segunda temporada, onde talvez a gente fale agora da sombra sobre os aspectos mais corriqueiros, mais do dia a dia, e que você possa participar. Basta você fazer o quê? Nesse momento em que você está assistindo esse vídeo, ir ali no canal do YouTube, nos comentários, e você fazer um comentário. Bote uma dúvida, bote um questionamento, traga tema que você quer, que eu com certeza, com a sua ajuda, no próximo temporada, trago mais argumentos, mais temas desse tema tão complexo, desse tema que vai falando dos nossos próprios destinos na vida, que é a própria sombra. Foi um prazer estar com você até aqui e em breve nós vamos nos reencontrar.